Olá, cinéfilos! Começando mais uma fita e hoje eu vou falar de uma série que eu gostei bastante. É sobre um tema que eu gosto muito de falar, que é criminologia, né? Adoro documentários sobre essa coisa da mente humana, né? Me fascina, então sempre procuro assistir esse tipo de tema, né? Recentemente a Netflix lançou a segunda temporada de Dirty John com a história de Beth Broderick. A série ela virou antológica, né? E na primeira temporada a gente conhece o caso real, né? Que deu o nome à série, né? De o John, que ele era um charlatão e aproveitava das mulheres, né, para seu benefício próprio. Até então a série seria somente sobre isso, mas ela ganhou uma segunda, né, uma segunda temporada, uma adaptação, pois existia um podcast sobre investigação, sobre true crimes, e a Netflix achou interessante transformar esse podcast, que trouxe não só o caso do John, como de outras, né, inúmeras pessoas, enfim, são todos verídicos, né. Nesse podcast eles resolveram então continuar já com o nome, né, de Dirty John, porém trazendo outros casos. Então nessa segunda temporada a gente tem a história real de Beth, né, Elizabeth Ann Broderick. Quando a gente fala sobre uma sinopse, é muito complicado porque eu sempre procuro nessas séries, nesses filmes sobre serial killers, sobre pessoas que cometem crimes, eu sempre procuro entender o que motivou elas a de fato, né, fazerem esse tipo de coisa. É muito complicado quando chega nesse ponto de você matar alguém, né? Isso é a minha opinião sobre. Porém, quando a gente vê algumas pessoas, alguns passados, né, os passados dessas pessoas, você vê que a primeira infância ela é determinante. E estudando sobre, até tem séries ótimas como Mindhunter, né, que trata sobre essa questão, até inclusive o termo serial killer, né, a série aborda como foi criado, foi bem nessa época, né, uma parte do FBI começou a investigar esse tipo de coisa e estudar a mente, né, das pessoas, para que fosse um pouco mais compreendido essa questão do que move as pessoas a fazer esse tipo de coisa, entende? Parando para pensar um pouco sobre, tem pessoas que não tiveram nada, né, na sua vida. Elas simplesmente tiveram na primeira infância, e isso continua por toda a vida, é onde elas se tornam adultas e elas não sabem lidar com algumas situações. Elas nunca tiveram amor de mãe, elas nunca tiveram, pelo contrário, elas só tiveram agressão, elas só tiveram violência, elas só tiveram nada menos do que isso. Então, o que você espera de uma pessoa que nunca teve amor na vida, seja materno, paterno, familiar, de amigos? Elas, né, geralmente essas pessoas elas sofrem bullying na escola, então elas não têm amigos, e você não pode esperar muito mais do que elas se tornarem a versão das pessoas que fizeram isso com elas. Então, quando eu vejo esse tipo de série, eu sempre tento analisar o ponto de vista, né, da pessoa também. Claro que nunca, em hipótese alguma, a morte, né, ou cometer um crime, seja ele de morte, de roubo, nunca é a solução. Mas é interessante a gente analisar o que motiva as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. Porque muitas vezes, assim, até no caso da Beth, por exemplo, pode ter faltado uma amiga ali do lado dela para apoiar ela. Não tinha nenhum apoio dos pais, né? E ela foi se tornando uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não via saída para aquilo, né? Para a vida dela. Então, ela cometeu isso como uma forma de ter paz. Ela fala em entrevistas, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse episódio, uma entrevista que a Oprah ela fez com a Beth, acho que uns 2, 3 anos depois que ela já estava presa. E ela conta que
ela se sente em paz. Você vê que ela não tem muito remorso, porque ela não encontrou outra solução para ter paz a não ser o ex-marido e a atual mulher dele não existirem mais na Terra. E isso é muito pesado, né? Então, falando um pouco então da segunda temporada, ela é estrelada pela Amanda Peet, que eu fiquei chocada como ela atuou muito bem, assim, para mim sempre foi uma atriz mediana, né? Ela fez alguns filmes e vários seriados. Eu nunca achei ela relativamente boa, mas também nunca achei ela tão ruim assim. Porém, pra mim foi muito surpreendente ver ela atuando como no papel da Beth, porque se você joga na internet, né, até na própria entrevista da Oprah, você vê que a Beth, ela é uma pessoa muito, não digo duas caras, mas ela é uma pessoa difícil de você compreender, né? Às vezes ela pode estar falando alguma coisa, mas ela tá pensando outra, assim, ela é meio fria e calculista, né? Eu acho que o ator, quando ele vai interpretar uma pessoa que existe, né? Ela vai fazer a atuação dessa pessoa na tela, eu acho que é muito mais difícil, né? Então eles têm que se doar 1000 vezes mais para conseguir se parecer cada vez, né? Se parecer muito com a pessoa verdadeira, né? Então, eu acho que a Amanda Peet aqui, nesse caso, ela fez uma atuação incrível, né? Ela carregou a série, né? Nas costas, bem dizer, porque é a história da Beth, né? Então, a gente tem alguns, né? Tem os atores mostrando a fase adolescente da Beth, né, e do Dan, que é o marido dela, ex-marido dela. Quem dá a vida para o Dan é o ator Christian Slater também, um ótimo ator. Ele fez Mr. Robot e outros milhões de filmes bons, igualmente bons. Ele é um ator muito bom, caricato, né, eu gosto dele. E eu acho que ele combinou muito com esse papel, porque você consegue ver que desde muito novo, o Dan, ele era uma pessoa extremamente sangue no olho, assim, tudo que ele desejava, né, eles não foram ricos de berço, então todo o dinheiro que ele conseguiu, né, com o trabalho, foi muito fruto do que a Beth ajudou ele, né, na jornada dele, né, então a gente tem vários sentimentos sobre esses personagens, né, tanto da Beth quanto do Dan, porque você não tem determinados momentos que você torce pela Beth, tem determinados momentos que você torce pelo Dan. E isso eu acho que é meio que proposital na construção da série, né? O foco é mostrar a vida dos Brodericks e como seu casamento aparentemente perfeito se deteriorou e terminou com a Beth assassinando, portanto, o Dan, né? E a sua segunda esposa, que se chamava Linda Colquena, né? Depois de casada, virou Linda Broderick, que ele contratou como sua assistente, e essa contratação foi o começo do fim, né? Depois que a Linda entrou na história dos dois, aquilo foi tipo ladeira abaixo, sabe? Falando um pouco da história real, né, para vocês entenderem, né? A Beth e o Dan, eles se conheceram na Universidade de Notre Dame em 65, e eles se casaram 4 anos depois. Em Winchester, eles tiveram 2 filhas e 2 filhos. O Dan se formou em medicina na Universidade de Cornell e depois da sua primeira filha, Kim, nascer, ele decidiu se formar em direito em Harvard após começar a praticar a medicina e não gostar. Nesse período foi Beth quem trabalhou para sustentar a família. E nessa fase a gente vê todo o esforço que a Beth fez. Então é como se tudo que ela tivesse feito não tivesse valido de nada, porque no fim das contas ela ficou sozinha, né? E essa questão é bem complicada, porque aqui a gente consegue ver o ponto de vista dela, entendeu? Então é bem legal como a série coloca, né? A série, ela acaba sendo imparcial, porém ela mostra muito bem os fatos, tanto o lado do Dan quanto dela, né? Então a gente tem nesse início bem forte a Beth, mostrando muito o que ela fez, né, dentro do casamento deles. Nesse período foi ela que sustentou a família, foi um período de muita dificuldade para a família, que só vinha crescendo. Após se formar, os Broderick se mudaram em 73 para uma elegante vila em San Diego, na Califórnia.
Já que Dan havia sido contratado para um escritório de advocacia local, ali ele começou a realmente ganhar dinheiro. Ele estava começando a desfrutar dessa vida, né? Mas a Beth, ela sempre gostava de lembrar que ela tinha passado para chegar até ali. E o Dan se envergonhava disso. Então isso era um conflito bem grande dos dois desde o começo, né? Até quando o casamento deles ainda estava bem. Não demorou muito para o Dan subir na hierarquia do escritório e se tornar um advogado super sucedido, atuando principalmente em casos de negligência médica, onde, nossa, ele ganhava rios de dinheiro. E ele era sempre muito bem apoiado pela Beth, né? E em 78 ele iniciou o seu próprio escritório. O escritório ele se tornou um sucesso e o Dan passou a precisar de ajuda. Em 82 ele contratou Linda Conquena, de 21 anos, para ser a sua assistente. Ela trabalhava como aeromoça e havia perdido o emprego e estava em busca de uma nova colocação no mercado. A boa convivência de Dan e Linda logo chamou a atenção de Betty, que começou a suspeitar que eles estavam tendo um caso. O Dan negava até o fim. Ele falava que ela era louca, que ela era surtada, que ele nunca traiu ela, mas na verdade depois ele assume, não, eu traía você desde aquela época. Tipo, ele foi muito filha da puta em fazer isso. Só que ela começou a surtar sem ter certeza, né? Acho que primeiro a gente tem que ter certeza antes de fazer alguma coisa. E um dia ela foi visitá-lo e ele não estava, mas por outro motivo, enfim, mesmo, né, que ele já tinha culpa no cartório. Só que ela ficou muito, muito pistola e resolveu voltar para casa e queimar toda a coleção de paletós dele, personalizados, no quintal de casa. Um pouco tempo depois, Dan, ele assumiu então que teve o caso com a Linda e pediu divórcio, deixando a Beth inconsolável. A Beth, transtornada, deixou os filhos na porta da moradia do Dan, né? Porque ela falava que ele não ia só desfrutar da vida, que ele tinha que ter responsabilidades, né? E ao fazer isso, ela deu um tiro no próprio pé. Por quê? Porque daí ele conseguiu, claro que ele tinha seus meios porque ele trabalhava na área, isso foi muito complicado, porque a Beth, ela poderia tentar de todas as maneiras, ela não ia conseguir ganhar do Dan, né? Ele conseguiu a guarda total das crianças, então ela não tinha mais marido e não tinha mais os filhos, né? Então aí ela começou a surtar, foi o começo do fim. E ele entrou com uma ordem judicial para proibir a Beth de entrar na sua antiga casa, que ele passou a dividir com a Linda, já oficializando como sua noiva. Beth deixava mensagens de voz raivosa e sempre dava um jeito de entrar na casa deles. E ela vandalizava. Ela jogava torta em cima da cama. Ela sujava, pintava as coisas, quebrava louça, sujava a parede. E isso ela fala na entrevista, né, com a Oprah, que era normal, era uma coisa que qualquer pessoa faria, né? Eu acho que ela deu uma exagerada, mas tudo bem. O divórcio de Dan e Beth foi altamente doloroso para ela. Todo o trâmite levou 4 anos para ser finalizado e se tornou o pior caso de divórcio do condado de San Diego. Até hoje, o caso Broderick versus Broderick é usado como exemplo nos Estados Unidos sobre como os maridos podem se sobrepor aos direitos das esposas usando brechas da lei. Como o Dan trabalhava dentro disso, ele conseguiu tudo para ele, né? E nada para ela. Dan usou toda a sua habilidade legal para reter o pagamento da pensão alimentícia, além de vender a casa sem a permissão dela. Eles também brigaram por seus filhos e ele usou o episódio em que Beth os deixou na porta de sua casa para conseguir a guarda das crianças. Conforme Dan foi retirando tudo de Beth e que ajudou a construir quando eles ainda eram um casal pobre, ela foi ficando cada vez mais transtornada. Em um episódio que é retratado logo no começo da série, a Beth ela bate o carro na porta da frente da nova casa de Dan, enquanto seus filhos estavam dentro. Ela continuou a deixar essas mensagens, né, de voz ameaçadoras na secretária eletrônica. Usando os conhecimentos da legislação e seus bons contatos no meio jurídico local, Dan fez com que
ela fosse presa 3 vezes e internada num hospício psiquiátrico por 3 dias. No começo de 1989, com o processo de divórcio então finalizado, Dan e Linda finalmente se casaram. Com medo do que Beth poderia fazer, Dan contratou seguranças que cercaram o evento, enquanto Linda implorou que ele usasse um colete à prova de balas. Óbvio que ele não usou. O medo era tanto da Beth que eles tiveram que fazer esse tipo de coisa. Então a gente tem, por fim, a tragédia. A vida de recém-casados de Dan e Linda seria bem curta. Em 5 de novembro de 89, Beth dirigiu para a casa do ex-marido e entrou com a chave que pegou escondido de sua filha mais velha. Ela seguiu silenciosamente para o quarto e disparou seu revólver calibre 38. Ela disparou várias vezes, acertando Linda no peito e no pescoço, e Dan nas costas, matando os dois. A Beth não fugiu e ela se entregou para a polícia logo em seguida. Um dia antes dos assassinatos, a Beth recebeu mais ameaças de Dan, dizendo que a processaria novamente se ela não parasse de ligar para eles e deixar mensagens obscenas. Beth estava exausta de anos de batalhas, foram 7 anos no total. Beth disse que não conseguia se lembrar de disparar a arma e que só pretendia ir até a casa de Dan e Linda para conversar com o casal. No entanto, antes de que notasse, ela havia subido com a arma e disparado, e cometeu um duplo assassinato. Eu acho que quando ela fala que ela não lembra, de verdade eu acredito que ela poderia estar em um estado fora da realidade, assim, sabe? A minha, ela já estava em outra, né? Ela estava em transe naquele momento, e ela foi, ela falou que aquilo, ela precisava de paz e ela não tinha paz. Então, eu acho que quando ela se ligou da atrocidade que ela fez, ela já se entregou no primeiro momento. Então, claramente, ela tem problemas psicológicos, né? Então, e ali foi o ápice disso tudo, né? É isso que eu acredito, porque ela em nenhum momento da vida teve essas crises, né? Esses surtos psicóticos, a não ser depois que ela descobriu, né, da traição do Dan. Então eu acredito que isso tudo gerou na Beth uma nova pessoa, assim, sabe, um novo pensamento nela. Então ela tinha muita, mas muita raiva dos dois. Era uma raiva assim tão grande que as amigas dela já não conseguiam mais se encontrar com ela, porque tudo que ela falava era sobre a Linda e sobre o Dan. As pessoas não aguentavam mais, então ela não tinha mais amigo, ela não conseguia mais falar de outra coisa a não ser que ela foi traída, que ela estava mal, enfim. Então acho que isso foi a verdade dela, e ela não tinha mais sentido pra vida, né? Ela não viu mais nenhum caminho a seguir, por isso que ela cometeu esse crime. É muito triste, né? Muito doloroso, né? Que isso tenha acontecido com uma família que, a princípio, era a família, né, de anúncio de margarina, né? De comercial de margarina. Era uma família perfeita, né? Aos olhos dos outros, né? Ela se declarou inocente nas acusações de assassinato e não mostrou remorso durante o julgamento, alegando que atirou em legítima defesa. Para mim, isso não foi legítima defesa. Por mais que ela estava surtada naquele momento, né, que ela não sabia muito, ela sabia o que ela ia fazer, mas no momento eu acho que ela apagou e fez. Ela tinha uma intenção ali, entendeu? Então, para mim, isso não foi legítima defesa. De acordo com suas alegações, ela dedicou sua vida a ser uma boa mãe, uma boa esposa, até mesmo colocando-o na faculdade de Direito, apenas para ser posta de lado por uma mulher mais jovem. Ele havia levado seus filhos, sua casa e a empurrado para o limite usando suas conexões legais para privá-las de bens, dignidade, poder e assim torná-la uma ex-esposa louca, desequilibrada na visão da sociedade. Presa, Beth recebeu centenas de cartas de mulheres que escreveram a ela para expressar a sua solidariedade. Embora não tolerassem o assassinato, entenderam os sentimentos dela por conta da situação, que foi o que eu expus aqui. Nada justifica ela ter matado essas pessoas, mas a Beth, ela foi muito
compreendida por outras mulheres que passaram as mesmas coisas que elas, mas decidiram não fazer o que ela fez, né? Então, ela achava que ela estava se tornando uma celebridade, mas também não era bem assim, né? O primeiro julgamento da Beth, ele aconteceu em 90 e terminou em anulação, quando o júri não conseguiu chegar a um acordo sobre as mortes, se as mortes elas foram premeditadas ou não, né? Um ano depois, ela foi julgada novamente. Dessa vez, ela foi condenada por 2 acusações de assassinato de segundo grau, recebendo uma sentença de 32 anos. Atualmente, Beth tem 72 anos e está cumprindo sua pena no Instituto para Mulheres da Califórnia. Ela pediu liberdade condicional em 2010 e 2017, e ambas foram rejeitadas 2 vezes. Sua próxima audiência de liberdade condicional será apenas em 2032. A temporada de Dirty John, que fala sobre os Brodericks, começa quando eles se conheceram até o momento em que ela comete o crime. E pra mim, assim, o que fica, na verdade, é que a grama do vizinho, ela é sempre mais verde, né? A gente nunca sabe bem 100% como é o relacionamento de alguém, né? Simplesmente quem sabe são os dois que estão, né, entre 4 paredes. Seus vizinhos de rua você só vê à distância. Então você tem uma ideia muito específica do que é ou pode ser a vida deles, porque você tá olhando do lado de fora. Mas estar dentro de um relacionamento e conhecer o relacionamento da Beth e do Dan dentro, né, a gente tem uma perspectiva bem difícil e diferente, né, de como as coisas elas podem mudar, né, num piscar de olhos. Então essa perspectiva ela é muito interessante. Eu acho que o que a série quis trazer, além de mostrar, né, esse caso verídico, esse caso real, é que como as pessoas elas são vulneráveis e como as pessoas elas mudam, né, ao decorrer dos anos. Então a gente tinha um Dan extremamente apaixonado e louco pela Beth. A gente tinha uma Beth que era uma esposa perfeita e uma mãe perfeita. E a gente tem um Dan que não pensou em ninguém a não ser nele, né, onde ele decidiu ficar com uma pessoa mais nova que ele. Tanto que a Beth fala que achou que seria só uma crise de meia-idade dele, né? E não, ele simplesmente, não, vou viver, quero ser feliz de novo no amor. E ele passou por cima de tudo, né? E a gente vê uma mulher descontrolada que a única paz que ela achou foi em acabar com a vida deles, né? Então, isso eu acho que fica uma reflexão pra gente ver como o ser humano, ele pode ser tão bom e tão ruim ao mesmo tempo. Ele pode ter 2 caras, né? Ele pode mudar, né? Dependendo de como a vida dele está naquele momento, né? Então, pra mim, essa é a moral da história da Beth, né? E eu achei que a série foi muito bem construída, né? Falando cinematograficamente, ela é ambientada muito bem nos anos, né, 60, né, dos 60 aos 80, né, que é onde tudo isso se passou. As roupas, né, as maquiagens, a ambientação mesmo, né, parece que você tá mesmo vivendo ali nos anos 60, e isso foi muito bem feito, né, por eles, a construção da série, né, como o passado, o presente, o passado de novo. Ela é uma série muito boa de ver, porque ela é muito bem filmada e executada, né, a história dela é muito boa. Se você gosta desse tipo de série, de conteúdo, né, vale a pena você assistir, é muito boa. E é isso, né, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está gostando do meu trabalho, eu peço que você deixe o seu like, né, nesse vídeo, é bem importante para que a plataforma do YouTube entenda que você está apreciando esse tipo de conteúdo, e para mim é muito importante. Vou continuar produzindo mais, né, de tudo, das coisas que eu gosto. Enfim, eu gostaria que você se inscrevesse e ativasse as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E sigam nossos podcasts aqui nas redes, né? A gente está no Spotify, no Castbox. São conteúdos diferentes, né? Às vezes o podcast pode virar vídeo, mas nem sempre. Então lá tem mais outras coisas legais que eu já produzi. Se você só curte o canal, né? Veio aqui através do YouTube, curta nosso podcast que tem muito mais conteúdo lá também. Obrigado
e até a próxima fita. Tchau!